Esperar as pessoas começarem a entrar. Olá. Boa tarde. Claudinha. Boa tarde, meninas. Estamos aqui testando tudo, esperando todo mundo entrar. Falem para mim se estão ouvindo certinho. Boa tarde. Pedro. Vai dando saudade, né? Vendo todo mundo aí. Lá, pessoal, estou esperando a Dani entrar. Para a gente já iniciar. Muito bom ver os amigos, as amigas. Que saudade, né? Olha, se vocês quiserem fazer perguntas, já quiserem mandar alguma pergunta, algum tema, fiquem à vontade, tá? Que a gente vai. É um bate-papo, e aí o que tiver de tema importante que vocês quiserem saber, a gente vai respondendo conforme. Doutora, Ah, dá uma clicadinha aqui nesse branco pra mim. Ah, não. Esse aqui, nesse duas carinhas, isso. Que é o convite dela. Não foi. Ah, é o visto, não. A Dani. Aqui, ó. É ela aqui, né? é. Então, é. Tô tendo uma ajuda de bastidores aqui, como vocês viram, né? Que a pessoa é bem analógica. Dani, tá boa? Que É claro, saudade! saudade também, mas é tão bom essa coisa da tecnologia, É, a gente poder se ver, não é? eu tava falando exatamente isso, que eu tava aguardando você entrar e olhando os nomes aí, passando o nome de vários amigos e amigas, né? A gente tá nessa ansiedade, da vontade de correr e de abraçar. Sei o que Ah, vai ser da gente quando sair é. desse isolamento. Eu acho que eu vou abraçar desde a árvore até. Dani, bom, aqui nós temos o tempo curto, eu acho, particularmente 1 hora voa, então eu não vou aí me alongar muito, dar a palavra para você, mas antes quero primeiro agradecer, né, você ter aceito o nosso convite, como sempre, você sempre muito disponível e sendo parceira aí das advogadas no país inteiro. Nós não conversamos depois da conferência, e eu queria tanto te dizer que foi tão linda a conferência. Eu vi um pouquinho de cada uma ali da diretora em todos os painéis. Me senti abraçada, acolhida. Eu estava com algumas angústias antes de ir para a conferência, e foi muito bom ver que a comissão, que as mulheres do Brasil estão pensando como eu. Então, eu voltei muito renovada e foi uma pena a gente ter tido que parar, né? Bem no nosso mês, no março, com Verdade. tantas programações. Eu completo amanhã, acho que você também, 30 dias de isolamento.
E me questionei muito no começo, por que no março, eu tenho falado isso, logo no março que a gente anda muito, né? Mas Deus sabe o que faz, talvez a gente precisava desse cantinho de pensamento mesmo. Hoje eu vejo tanto que a gente estava acelerado, tanto que nós sentíamos que precisávamos parar, mas não parávamos, né? E aí precisou aí de uma força maior. E aí veio o home office. Eu vou falar um pouco da experiência minha com o home office, que foi, a gente voltou de uma viagem para o interior e aí definimos que precisaríamos ficar de isolamento. E aí, nos 4 primeiros dias, eu fiz o home office sozinha em casa. As crianças ainda estavam indo para a escola. E aí as coisas foram se prolongando e se agravando, né? As escolas pararam. Enquanto eu estava no isolamento home office, só eu em casa, foi de um jeito. Com as crianças, a rotina mudou completamente. E eu vou te falar que com quase 30 dias em home office, eu percebo assim, que agora que eu tô, a Gisela, boa tarde, Gi, nossa vice-presidente, prazer. E aí agora que eu começo a aceitar muitas coisas, né? Eu lembro que na primeira semana eu li muito sobre home office e eu falava, gente, onde essas pessoas estão? Porque eu não consigo me encaixar nisso. Eu não sei você, Dani, mas eu tenho uma dificuldade de trabalhar em casa. Eu já fiz home office antes, quando precisei ficar de repouso na gravidez do meu segundo filho. E eu tenho uma dificuldade de concentrar com criança, assim, perdi produtividade. E no começo a gente fica querendo lutar contra isso, né? Querendo, não, vamos manter a rotina, os clientes, os compromissos. Aí você começa a ler, aproveite para fazer cursos que você não tinha tempo. Aproveite. Gente, peraí, eu tô querendo sobreviver, né? É isso mesmo. E nós, advogadas, ainda temos essa questão financeira, né? Sim. Do judiciário estar trabalhando de uma forma diferente. E isso, da maioria de nós, interfere na questão financeira, nas nossas demandas. Então, tem toda a questão de ser uma pandemia, da gente não saber como é que vai ser amanhã. Então, não é um home office simples e pura que você vai lá e faz. De jeito nenhum. E a gente tem conversado muito sobre a questão da saúde mental nisso tudo, né, Dani? E aí, eu já passando para você, antes, eu decidi pensar no seguinte, vamos tentar manter o equilíbrio emocional da casa. Se a louça vai dormir à noite, vai dormir, a roupa usa amassada, vamos tentar sobreviver e não tentar ser perfeito. Aí, falando um pouco, o meu marido também é advogado, eu tenho, para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, uma de 3 e um de 1 ano e 10 meses. E aí eu não tenho muito assim, senta lá que a mamãe vai trabalhar. Até para eles entenderem, né, como o que estava acontecendo, a primeira semana foi bem complicada. Eu lembro que eu dei um grito assim, que a minha filha me olhou, eu falei, gente, eu vou enlouquecer. Mas aí as coisas vão caminhando e a gente vai também entrando, colocando a rotina deles devagarinho. Sim. E fazendo o que dá para fazer, né, Dani? Eu acho que o que é legal, assim, vamos olhando a parte cheia do copo, é que tá todo mundo entendendo todo mundo, né? Lógico que nós mulheres temos algumas preocupações e você como presidente da Comissão Nacional, eu aqui na seccional, sobre a sobrecarga feminina nessa questão toda, né? Que se a gente já tinha a questão de fazer a terceira hora, e como é que está isso? Eu nem sei se eu tenho muito lugar de fala nisso, porque eu tenho um marido que compartilha comigo as tarefas, né? E com as crianças, então não é muita realidade.
mas os assuntos são vários, né? Eu também me preocupo muito com as advogadas que não têm filhos, que estão, muitas vezes moram sozinhas, né? Como é que estão tratando disso? Acho que a conversa vai ser muito boa. Quero aproveitar para agradecer a presidenta da Gisela, das membros da comissão, das nossas conselheiros federais que também estão por aí. Dizer o que eu sempre digo, nós precisamos estar juntas e poder contar uma com a outra, né, Dani? A diretoria, tanto da OAB como da Caixa também, a gente tem trabalhado muito, porque existe essa preocupação com a advocacia em si, né, as questões dos auxílios, os advogados vão sofrer muito com essa questão da crise, o Brasil, o mundo inteiro, mas a gente tem essa preocupação extra. Então, às vezes eu faço reunião fazendo almoço, eu estou conversando com os diretores, mas, assim, é a nossa realidade e a gente, que eu falei, não está tentando ser perfeita, a gente está tentando dar conta do jeito que dá, né? Como é que você aí está sobrevivendo, vamos dizer assim? Primeiro, agradecer o convite, Clarissa. Para mim, assim, eu criei um carinho gigantesco pelo Mato Grosso, desde que eu fui aí, né? Eu realmente sou muito fã. E, então, assim, começar agradecendo mesmo o convite, agradecendo a você. Um abraço imenso ao presidente Léo. Digo que ele é um presidente do meu coração, adoro o Léo. Um abraço para a Gisele. Ai, todo mundo aí é tão maravilhoso. A Ana Obrigada. Carolina, que é minha colega lá no Conselho Federal, conselheira federal, assim, uma pessoa incrível. Deixar um beijo também para Ulisses, Joaquim, Duílio, Fernando, Felipe. Esqueci alguém, meu Deus? Não, José Carlos, que não vai vir. Enfim, um abraço, um beijo aí para todos. É sempre uma alegria. Queria cumprimentar todas as advogadas e advogados do Mato Grosso que estão assistindo a gente e do Brasil. Então, e deixar registrado esse carinho que eu já tenho imenso por vocês, e em especial para o pessoal de Rondonópolis, afinal de contas. Fui muito bem recebida. Né? Fui muito bem recebida lá em Rondonópolis. E as integrantes da Comissão da Mulher Advogada, daí também, um beijo para todas. Queria dizer para vocês, assim, você tocou em vários pontos, né? Então, eu vou falar aqui sobre alguns, mas a gente vai batendo papo. Eu acho que a primeira coisa é o psicológico, assim, na minha visão, né? Eu acho que não tem como a gente não se angustiar. E isso afeta o home office, né? Porque, assim, acho que essa é uma questão importante, que essa afeta a gente em qualquer lugar que a gente esteja. Acho que esse é um ponto muito importante, né? Então, eu tenho lido algumas matérias sobre isso, sobre um amigo aqui da Bahia, Daniel Villanova, assistindo a gente também. Beijo, Dani. Então, assim, a dificuldade da produtividade. Esse é um ponto muito importante, né? Porque o nível de sobrecarga mental, de estresse, de angústia, isso afeta a gente. Então, e isso, em princípio, é algo que afeta a gente, estejamos no home office ou estejamos indo ao trabalho. E isso tem, sem dúvida nenhuma, afetado, né, a nossa vida. E eu acho que isso afeta, inclusive, a nossa percepção. Às vezes, algumas coisas que a gente relaciona e associa às dificuldades da casa, tem coisas que é da casa, tem coisas que são da gente mesmo. Eu estou falando, começando por aí, porque você tocou nas advogadas que não têm filhos, né? E como também tem as dificuldades do home office. E eu vejo hoje muitas lives falando sobre a dificuldade de rotina. Tem algumas coisas objetivas que a gente deve fazer e pode fazer. Mas eu acho que a gente não olhar para as angústias que esse momento traz para a gente e não digerir, entender que isso faz com que a gente não esteja no mesmo ritmo, eu acho que isso é uma coisa que atrapalha muito. A gente tem que olhar para isso, sabe? A gente não pode achar, eu vou estabelecer uma rotina 8 da manhã, uma pessoa que não tem filhos, né? Porque depois vai pegar os filhos. Não, eu vou acordar assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, faz aquele cronograma, e de repente aquele cronograma não funciona, e aquele cronograma não funciona porque a pessoa não está bem, né? Porque a pessoa está com saudade, porque a pessoa está se sentindo muito só, porque a pessoa teve notícia de um amigo que está doente.
Enfim, aí aquilo desestrutura o dia da pessoa, aí a pessoa chega no final do dia e fala assim, aí vem o segundo ponto, né? Uma sobrecarga. Ó, a Valentina, querida, prestigiando aqui a gente também. Val, um beijo grande, conselheira federal por Goiás. Mari Lopes também tá por aí. Eu não consigo, porque eu tô aqui falando, é sempre eu Não, penso. Mas aí você vai falando. Tá. Então, assim, imagine, né? Poxa, aí você olha pro final do seu dia, poxa, eu não fiz tudo o que eu tinha que fazer. E aí vem aquela sensação de cobrança. Então, acho que a gente precisa, nesse momento, ser carinhoso com a gente, assim, compreensivo com a gente mesmo, sabe? Com o fato da gente estar vivendo algo que afeta a gente. Afeta no nível que nem é sempre o nível do visível, do prático. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E isso atinge quem está numa casa cheia, quem está numa casa vazia. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é que eu acho que todo mundo é levado no seu nível extremo. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 3 anos e um de 6, e eu tenho vivido uma loucura. Assim, eu realmente tem dias que eu acho que eu vou enlouquecer. É assim. Eu sempre falo, tem horas que eu me tranco no banheiro, assim, do tipo, eu preciso ter 1 minuto sem alguém, mamãe, 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 né? Exatamente. Então, eu acho que a coisa dos filhos dificulta muito, mas eu fico imaginando também quem tá só, sabe? Assim, quem tá completamente só em casa. Então, é muito difícil a gente ficar comparando, né? Assim, dizendo, o que o outro tá vivendo é melhor ou é pior, sabe? Uma das coisas que eu não gosto na vida é de ficar comparando as dificuldades ou as tristezas, porque aquela dificuldade que a pessoa tá vivendo é imensa para ela. Dela, né? Então, assim, é isso. Então, óbvio que eu vou falar do que eu tô vivendo. Eu não sei exatamente como é estar nesse isolamento social sozinho, eu imagino, né? Mas eu não sei. Então, eu vou falar mais sobre a loucura que eu tô vivendo do outro extremo. Mas eu acho também que esse é um ponto bacana, sabe? A gente poder incluir isso, que as pessoas estão vivendo realidades diferentes, né? E nessas realidades diferentes, formas diferentes de lidar com as coisas, mas todo mundo, na minha visão, em algum momento, vivendo tudo muito intenso. Então, muitas vezes empurrado, assim, nos seus limites pessoais. Né? Então, eu tenho uma amiga que me ligou, eu não aguento mais ficar sozinha. E eu, na hora, só pensando, que inveja, né? Assim, eu queria agora. Mal sabe ela. O nosso entendeu? presidente da Caixa, Ítalo, obrigada, Oi, Ítalo, um grande abraço para você, um beijo também aí na Xênia, todo mundo, da Clarissa da Caixa também, né? Show de bola a Caixa aí também. Muito bom. Mas o que você falou é importante, porque a gente imagina. Eu estava discutindo o tema, a Glaucia. Glaucia é nossa presidente do Conselho Estadual da Mulher. E eu fico também pensando essa questão de quem está sozinho. Eu já morei sozinha, eu me recordo de, às vezes, ter saudade de ouvir a minha voz, porque eu morava sozinha, então você não escutava, né? E também, assim, eu também estou vendo muito se falar do home office, da dificuldade com os filhos. E talvez essas advogadas que não tenham filho também não se sintam ali atingidas, né? Poxa, é o que você acabou de falar. Parece que só para as mães que está difícil. Não, está difícil para todo mundo. Para todo mundo longe da família, né? Do convívio social. Cada um com a sua dificuldade. Mas o que eu penso é o seguinte sobre o home office também, que não vai ter uma regra geral, né? Não. E a regra tem que ser essa que você falou, o conforto psicológico. Se não deu para eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que tentar. Eu acho que tentar ter rotina, tem que tentar. Eu acho que você tem que tentar fazer seu cronograma, né? Tentar dizer, olha, eu vou trabalhar nesse horário aqui, né? E ali, poxa, você tá ali com o filho, você tem, né, quem tá ali com o marido, vamos, né? Ó, esse horário aqui é o horário que eu preciso trabalhar, e aí faz um revezamento, né, para poder conseguir ter um mínimo de tranquilidade, porque ainda tem isso, nosso trabalho é um trabalho que exige muita concentração, ou quando você está no telefone, você precisa de silêncio, então, assim,
Eu acho que tem que ter um planejamento. Agora, eu acho que se o planejamento não funcionar, a gente não tem que se cobrar demais, né? Nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um planejamento, né? Ter uma rotina. Eu acho que a gente, aquela coisa de ficar de pijama, assim, a minha opinião pessoal, não funciona. Acho que a gente tem que, não precisa botar terno, né? Mas Meu eu pai acho coloca terno e gravata, você acredita? É o jeito, que, mas o veja, que eu digo é cada assim, um a regra, eu acho também, tem que ter a rotina, mas a rotina cada um constrói a sua, é isso. né? Então, por exemplo, para uns vai funcionar trabalhar de pijama o dia inteiro, ele produz do mesmo jeito. Eu, se eu Isso. não trocar a minha roupa, não virar a chave, é o que eu estava falando no começo. Eu tenho dificuldade de trabalhar em casa exatamente porque eu ainda não achei a chavinha que para o meu cérebro entender que é preciso concentrar. O que eu tenho visto também, Dani, aí eu vou para casa das mães, né, das advogadas. Você está lá trabalhando na petição, o filho interrompe, é a questão da concentração. Para voltar para essa concentração, É muito difícil. E assim, eu vi até esses dias uma matéria, uma mulher dizendo assim, eu acabei com a culpa. Eu não consegui acabar com a culpa. Porque eu tô lá concentrada, eu fico com aquele sentimento que eu tô em casa, né? Mas aí eu tô lá escrevendo, eu tô fazendo alguma mamãe, olha o desenho que eu fiz. E você não tá querendo olhar o desenho que seu filho fez, né? Então, assim, mas porque você tá trabalhando, se você tivesse no exatamente, escritório, você não ia ter que lidar com aquilo, mas você tá ali em casa, você termina tendo que lidar com esse desgaste, né? Que é estar sem estar exatamente. durante um determinado momento. E eu acho, assim, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, com os afazeres de casa, eu tô enlouquecida. Minha manhã é organizando coisas da casa. Então, assim, eu não sabia cozinhar, eu aprendi a cozinhar. Tô craque no arroz, aqui vou acabar Eu a tenho dito pandemia. assim, por essa o Covid-19 não esperava. Quando eu tô É, passando roupa, por essa você não não, esperava. Você roupa, eu vou achou que você ia me confessar uma coisa pra derrubar. você, Clarissa. Roupa eu não passo mais na minha casa. Eu morei na época da faculdade sozinha. E naquela época eu já relativizei muito minha avaliação sobre Já o que sabe até precisa o jeito que estar pendura, passado. né? Tem técnicas e tal. E aí agora com a pandemia voltou tudo assim com força total. Eu vou passar uma roupa aqui, eu vou usar em casa. Não, não, eu uso tempo com outras coisas. Mas, Exatamente. mas aí assim, minha manhã, o que que eu fiz? Eu separei. A minha manhã eu fico organizando as coisas da casa. Meu marido compartilha comigo, mas, por exemplo, ele não tem noção nenhuma de cozinha. Então eu não sabia cozinhar, mas eu tenho alguma noção. Então ele fica ajudando, ele corta ali, pica a cebola, um Ah, tomate, né? legal, E aí, legal. então a gente compartilha, mas assim, até 1 hora, 2 horas da tarde, eu tô ainda envolvida, eu também separei para essas coisas. É quando dá 2 horas, tá? Imagine, 2 horas da tarde, quando eu penso num dia meu normal, fora da pandemia, Duas duas horas. horas da tarde, eu já tinha dado aula de 7h20, às vezes às 10h30 na UFBA, já tinha ido no escritório, já tinha almoçado, já estava de volta no escritório e de repente, na minha casa, deu 2 horas e o que que eu fiz? E a gente demora um pouco, pelo menos eu demorei para aceitar, né, essa Isso, realidade. No começo eu isso. ficava querendo ter essa produtividade. E aí, aliado ao pânico de meu Deus, meu pai, minha mãe, meus filhos, o Covid, o caos, o colapso. E aí teve uma hora que eu sosseguei e falei, gente, vamos trabalhar com o que a gente pode. E engraçado, Dani, a minha rotina tá assim também. A parte da manhã eu tenho dedicado mais a resolver as coisas da casa. E aí os meus filhos são menores, eles dormem depois do almoço e é a hora que eu e meu marido conseguimos trabalhar. Mas às vezes, por exemplo, ontem não dormiram. Aí tem que ter um revezamento, né? E aí eu tenho Exatamente. tirado, eu também tenho feito isso. Aí eu tiro à tarde para poder fazer as coisas, né? E aí eu tento, mas aí quando dá 6h30 já é o jantar, né? Assim, a comida. Exatamente. Então, O Felipe Guerra, conselheiro federal, a Sheine entraram, obrigado. ó, Felipe, tudo, já tinha mandado um abraço aí para você. E Fica de olho. acho que é a Cris da CMA do Ceará também. Ai, Cris, a Cris, a gente estava até numa reunião, numa webconferência mais cedo. Um beijo, Cris, de novo para você, que nos E recebeu aí, tão bem lá no Ceará.
É verdade. Agora Que sim, tem momento. muitas mulheres que não têm o compartilhamento das tarefas em casa, né? Então, tem mulheres também que podem estar, enfim, não estão ali, tem filhos, mas o pai ali não mora, enfim, por várias razões. E aí você tem a sobrecarga ainda maior, porque eu fico pensando realmente sobre isso, assim, como é estar sozinha com duas crianças pequenas, ou enfim, as crianças às vezes maiores ajudam, mas às vezes não, viu? Às vezes dão mais trabalho até do que as pequenas, tem de tudo. É Então, verdade. tem mulheres que estão sozinhas, né? Ou estão com alguém que não ajuda. Então, uma das coisas que tem acontecido também é um aumento muito grande no desgaste nas relações. Essa parte é meio triste a gente falar, mas aumentou o número de divórcios na China pós isolamento social. Então, é um Exatamente. desafio também muito grande, né? Porque a gente fica muito ali, aquela coisa. Uma coisa é você estar ali vivendo na sua vida, ter toda uma estrutura, uma rotina. Aí você tem que criar uma outra rotina num contexto que ninguém tá preparado para isso, né? Na verdade, a depender não, vamos pensar, um casal, dois advogados. Eles não querem passar o dia deles arrumando casa, botando roupa na máquina de lavar, cozinhando. Então, dividir essas tarefas é muito desgastante dentro do relacionamento. E não dividir também. Não dividir, na minha visão, até mais, né? A Porque mais, é. o parceiro vai realmente, em algum momento, estourar, né? Então, eu vejo, inclusive, pessoas que, num determinado momento, estão flexibilizando o isolamento, né? Então, estão fazendo voltar funcionárias. Tem pessoas que É. estão vivendo essa realidade, porque não deram conta, enfim, aí são vários contextos também. Porque também tem isso, tem pessoas que estão em home office, com filhos maiores, ou até com estrutura mesmo, com suporte, mantiveram, né, uma pessoa para ajudar em casa. Aí isso depende um pouco mais dela mesma, ali, daquela rotina de trabalho, né? Mas Isso. conciliar quem tinha uma pessoa ajudando em casa e não tem com filhos, a sobrecarga, na minha visão, é imensa e o tempo que fica para a gente trabalhar nos prazos é muito pequeno. E Eu tem, não sei como é que está aí na Bahia, mas aqui as escolas estão passando aulas e tarefas para as crianças. Eu tenho visto muitas advogadas mães dizendo que, assim, não, você é advogada, trabalha, tem que cuidar da casa, tem o marido para dar atenção, os filhos, e aí um pouco professora, né? não, gente, impossível. Repare, se eu fico Nessas até horas eu 2 da agradeço que os meus ainda não estão nessa fase. Ai, deu uma Tá. sumidinha aqui, né? Se eu fico até 2 da tarde só organizando as coisas da casa, almoço, bererê, barará, eu vou passar. Se eu passar a minha tarde, porque os meus até estão na escola, né? Grupo 4 de primeiro ano. Se eu passar a tarde orientando eles, né? Porque eles não vão sozinhos fazer tarefas. Pronto, É. aí eu não vou conseguir trabalhar. O que hoje é pouco Não, vai eu virar fico pensando como é que elas, não sei como elas estão fazendo, até se tem alguma mãe aí nesse, fala pra gente, porque também acho que não ainda tem ter condições. que Eu vou cuidar dizer, das. eu hoje eu não estou conseguindo acompanhar. Assim, eu vi alguém falando, né, sobre. Foi você no começo falou, né, sobre essa coisa de ter tempo, de desacelerar. Eu tô mais acelerada. Eu tô com menos tempo. Eu não consigo acompanhar direito o meu WhatsApp. Por quê? Porque entraram coisas na minha rotina que não estavam. Então, eu continuo tendo que, de alguma maneira, ali, né, atender coisas ligadas à advocacia, às aulas, coisas da casa. Então, na verdade, eu estou me sentindo sobrecarregada E, mais e eu do acho que que antes. as reuniões por videoconferência parece que triplicaram, né? E às vezes Sim, você vai o dia ou a tarde inteira, uma reunião atrás da outra. exato. Para nós que somos do sistema, o presidente Leonardo descobriu a ferramenta, agora ele quer reunião todo dia, é a forma dele. E aí eu falei, ó, é o seguinte, vamos priorizar, porque até acho que é uma questão de rotina também. Senão a gente fica o dia inteiro fazendo reuniões por aplicativo, que é uma facilidade, eu acho que é um caminho sem volta, mas o resto das coisas a gente acaba sendo prejudicado, né?
É. E o pessoal, algumas pessoas colocaram aqui a questão da violência, né, contra a mulher, que inclusive tem aumentado, aumentou em todos os países, né, que já se tem dados sobre isso, no contexto do isolamento, do distanciamento social, justamente por causa dessa convivência mais intensa e aí com isso os desgastes, os atritos, os casos de violência contra a mulher aumentaram no mundo todo, no Brasil também. O pessoal tem usado muita expressão, né? Uma pandemia dentro da pandemia. Então, a gente ainda tem isso, assim, né? Como consequência desse trabalho em casa, né? Aqui em Mato Grosso, nós tivemos uma nota da Secretaria de Segurança dizendo que houve uma diminuição de boletim de ocorrência. Mas a gente sabe que o fato do isolamento, né, dificulta essa mulher ir à delegacia para denunciar. Nós tivemos aqui, esse ano nós já tivemos, depois do isolamento, o primeiro feminicídio. Cuiabá estava já há quase 2 anos sem feminicídio. E aí, em março, já teve o primeiro, né? Então, a violência a gente costuma dizer que não é que aumentou, é que agora ela está mais propícia ainda, né? A Carol, conselheira federal do Maranhão. Beijo, Carol. O desafio que eu já ouvi algumas pessoas dizendo é o futuro, né, Dani? Olhando o copo cheio aí de toda essa situação, a tecnologia, porque o home office ele já existia antes da pandemia, mas principalmente para a advocacia era pouco utilizado. Acho que, por exemplo, por ser uma profissão mais conservadora, até existe aí um preconceito, né? Quem, por exemplo, eu que precisei ficar em casa em razão da gravidez, eu fiz home office. Mas a gente não pode negar o que esse isolamento está trazendo em relação a isso. A gente vê aí os tribunais também trabalhando em home office, com a previsão de sustentação, de julgamento online. E é uma coisa que não sei você, mas também já me deixa um pouco ansiosa. Justamente porque não sou uma expert em tecnologia. Eu falei, gente, eu já estava com dificuldade do processo digital. Esperar que a Dani... Porque eu botei o carregador, desculpa. Sim, mas você estava falando sobre a sustentação oral, que você já não é expert em tecnologia. Eu estava ouvindo, porque eu fui botar o carregador. Eu estava falando sobre isso, sobre que também isso gera um pouco de ansiedade, porque, ao que tudo indica, nós sairemos diferentes dessa crise, né? E o que dá para ver é que a tecnologia vai impactar diretamente aí no nosso futuro. Ninguém sabe muito bem como, mas é que algumas coisas já estão latentes, né? Que é o que eu estava dizendo sobre os julgamentos. Cada dia mais a gente vai ter essa possibilidade de trabalhar remoto. Eu acho que quando a gente incorpora, né, uma coisa nova, que a gente vê os bônus e a tecnologia traz muitas coisas boas, é muito complexo a gente retroceder, né? A gente dificilmente, como você falou, a gente vai, de alguma maneira, alguma coisa que tem incorporada. Mas, por outro lado, eu sempre acho que, às vezes, a humanidade demora muito, o ser humano, para encontrar o equilíbrio. Que eu acho que o problema vem quando as coisas são em excesso, né? Em relação a... Enfim, né? Então, o que mais me angustia em relação a essa questão é a gente ficar demais, sabe? Eu acho que a gente pode aprender, porque não tem jeito. Eu acho que você falou que você tem dificuldade, eu também tenho. Então, por exemplo, dar aula. Eu tenho dificuldade em mexer mesmo em algumas ferramentas que existem, né? Mas aí agora eu tô aprendendo a sala de reunião, agora eu vou começar a tentar ver a coisa do gravar, né? Então, assim,
tem um lado que a gente vai sendo empurrado a aprender um pouco isso, que pode ser muito bacana. Agora, eu acho que a gente não pode continuar isolado nessas tecnologias depois que o isolamento terminar, né? Ou seja, porque de alguma maneira, eu não sei, porque assim, eu tô com tanta vontade de ver as pessoas, então eu tava ali ouvindo falar, eu tava pensando, poxa, mas agora eu vou dar ainda mais valor a, tipo, estar com as pessoas, entendeu? Tipo, eu não quero mais o WhatsApp, eu quero ligar, eu quero ouvir a voz das pessoas. Eu não tô... O WhatsApp é uma das coisas que eu não tô conseguindo acompanhar direito. E aí, quando eu quero falar com minha mãe, eu tô ligando, porque eu quero ouvir a voz, sabe? Ouve. Eu acho que do ponto de vista prático, por exemplo, um grande escritório, né? Vai pensar, poxa, eu vou conseguir economizar mesmo, estrutura, né? Aluguel, toda a estrutura quando a gente pensa num advogado trabalhando no posto de trabalho e trabalhando em casa. E a gente já está sabendo agora toda a angústia que é trabalhar em casa. É muito complexo você definir seu horário de trabalho. Você corre o risco de trabalhar mais do que você trabalhava antes. Então, eu acho que, por outro lado, a gente pode, vivendo isso, talvez até dar mais valor, efetivamente, ao que a gente tem, sabe? Essa coisa mesmo. Eu Dani, tava você lendo... falou uma coisa legal sobre o horário de parar. Eu tenho ouvido muito, óbvio que acho que quem tem filho é um pouco diferente, mas de pessoas que não estão conseguindo, por exemplo, parar para almoçar, desligar o computador, deu 6 horas, deu 7 horas, desligar o computador e encerrar aí o expediente, né? E eu conversando até com a minha cunhada, ela disse, olha, o home office, a gente tem trabalhado mais. Porque assim, você fala, eu tô aqui, deixa eu terminar, já tô fazendo, deixa eu terminar isso aqui. Né? E aí, quando você vê, já são 10 horas da noite. E deixa Por eu... isso... Dani, pode falar. Não, eu ia falar que por isso, apesar de, claro, cada um tem um jeito que funciona, eu acho que é importante, de maneira geral, a gente adotar algumas coisas no home office, né? Que é a coisa assim, ainda que o seu horário não seja de 8 a meio-dia, de 2 às 6, mas sei lá, vai ser de 2 às 7, de 3 às 8, sabe? Mas assim, é importante ter um horário para começar, você tentar, né, estabelecer um horário para começar, um horário para terminar, você definir bem o lugar, o espaço. E isso mentalmente, acho que organiza muito a cabeça da gente, sabe? E aí, você, ainda que seja ali a mesinha, sabe? Você saiu daquele espaço, você se desconectar. Algumas coisas ajudam a gente. Por exemplo, levar trabalho, o computador para a cama, para o quarto, é uma opção horrível. Porque você não consegue estabelecer esse limite que você está falando, sabe? Então, acho que essa questão, por exemplo, né, de algumas regrinhas básicas do home office. Olha, eu tenho um horário, deu esse horário aqui, acabou. Claro que pode ter uma urgência, a gente também tem isso no escritório, fica até mais tarde. Mas de maneira geral, não, já deu, isso aqui eu vou fazer amanhã, né? Ter essa coisa da rotina, não, aqui agora eu vou sentar, esse aqui é o lugar que eu trabalho, saiu, deixa as coisas lá. Pequenas coisas que eu acho que podem ajudar a gente a se organizar. Sobretudo, considerando que isso pode vir para ficar. Então, se vier para ficar, aí que a gente tem que ter mais cuidado ainda com isso, sabe? Eu não estou imaginando ainda vir para ficar, porque, como eu te falei, eu estou querendo pessoas, entendeu? Eu também. Estar com as pessoas. Eu descobri que eu sou muito sociável, eu gosto muito de contatos. Sabe quando você está trabalhando na sua mesa, aí você tira dúvida com o colega que está ali do lado, você vai ali na sala tomar um café, né? Exatamente. Dani, e assim, a gente já falou aqui de forma geral, mas assim, como é que você encarou, como é que, você já falou que você tem trabalhado mais na parte da tarde, como é que está o psicológico? Quando você se percebe, você tem alguma prática ou não? Clarissa, eu estou no meu ritmo, hora que fica pesado, eu respiro fundo e continuo. Ou não, eu estou meditando, eu estou fazendo alguma coisa a mais. Para melhorar essa questão psicológica. Que eu acho que é o que pega mais. Assim, a primeira coisa que eu acho que é importante para mim foi um pouco o que eu falei aqui no começo, sabe?
Eu entender que tem momentos que eu fico triste, tem momentos que eu fico angustiada em relação ao futuro. Pô, como vai ser o futuro? Me dá uma angústia, né? Porque não é só o futuro em relação à doença, sabe? A gente está vivendo uma crise econômica. Então, essa coisa assim, como é que. E os meus projetos para daqui 6 meses, para daqui um ano, para daqui 2 anos, né? Então, a primeira coisa eu acho que foi importante para mim foi perceber que tem momentos que eu me sinto angustiada. E que não é uma coisa assim, me angustiei e passou. Não. Vem, vai e às vezes volta. Né? Hoje eu procuro controlar muito a quantidade de noticiário que eu vejo. Então, assim, eu quero ter um equilíbrio, eu quero ser uma pessoa informada, mas eu não ver demais no sentido de, sabe? Porque isso estava aumentando a minha ansiedade. Aqueles números no mundo todo, né? Então, assim, eu procuro todos os dias dar uma olhada em sites de notícias que eu gosto, o UOL, o Globo.com, dou uma olhada geral, entro em algumas matérias e pronto. Não fico naquela, sabe? Não. Aí, por exemplo, eu prefiro ler do que assistir noticiário, então eu não assisto noticiário. Então, assim, são coisas que eu tento fazer para não aumentar a minha angústia, mas é óbvio que em algum momento eu fico angustiada, fico um pouco triste, né? E acho que isso, entender e aceitar isso é a primeira coisa. Eu gosto de fazer yoga, e a yoga tem uma parte de respiração, né? E que é um pouco meditação e tudo. Mas eu vou lhe confessar, é muito difícil na minha casa, porque os meninos pulam em mim quando eu tô fazendo yoga. Eles querem, eu tô lá fazendo uma postura, eles passam debaixo de mim, entendeu? É uma loucura. Então, assim, eu tô assim. Eu tô lá fazendo a respiração, então é muito complexo, né? Então, assim, rezar, eu acho, nem todo mundo crê, eu creio. Então, assim, para mim, eu às vezes rezo no sentido assim, sei, né? Eu nem rezo pedindo nada, sabe? Porque eu acho que no momento que a gente está vivendo, não dá pra gente ficar tentando explicar demais, porque senão a gente fica, né? Não dá para tentar encontrar uma explicação. Você pode acreditar que existe um sentido, mas tentar encontrar esse sentido é só mais desesperador. Então você pode, do fundo do seu coração, acreditar que há um sentido, um significado que a gente não compreende. E aí, respira, aceita, né? Confia. Então, são coisas que eu tenho feito, ouvido música, porque música eu consigo com os meninos, né? Porque ler também não é fácil, né? Mas aí a música, eu boto lá uma música, que também é uma coisa que me ajuda a relaxar. Minha casa tem vista para o mar, aí eu criei uma rotina de ficar vendo o pôr do sol. Então, tem coisas que eu tento fazer. A gente vai se encontrando, né? O que eu acho também, que eu sempre penso, é que, de alguma forma, podermos estar em casa é um privilégio. Né? Estar em casa, com a comida na mesa, todo mundo com saúde. Assim, quando ou a cabeça não está boa, ou o estresse de não conseguir fazer o yoga, de não conseguir ler um livro. Eu penso, gente, mas de alguma forma a gente ainda está numa situação privilegiada, né? Porque existem... Então, Marisa Gáudio. Beijo, Mari. Que bom ter você aqui. Porque a gente ainda poder estar em casa. Tem gente que, por exemplo, o pessoal da saúde que precisa ir para o front, né? Quem não tem opção precisa trabalhar para colocar a renda, a comida na mesa. Então, de alguma forma, nós também estamos numa situação privilegiada. E eu não sei eu estava até refletindo, não sei se é um perfil da mulher ou é um meu, mas uma situação que me traz angústia são os prestadores de serviços. Que dependem do serviço, manicure, cabeleireira, né? E aí, quando eu me vi numa situação de privilégio, comecei a pensar nelas também, de pagar manicure adiantado para depois que passar tudo isso. Então, é importante a gente olhar ao nosso redor também e nos ver nessa situação e tentar
ajudar ali quem está no... Quem a gente consegue, né? A OAB aqui está com algumas campanhas, a gente tem as nacionais também, para tentar ali uma segurar na mão da outra, né? E tentar dar esse acolhimento, que não está sendo fácil para ninguém, mas eu acho sempre importante a gente olhar também que o home office é ruim, não, mas ele é trabalhoso para todo mundo, mas ainda nós temos o privilégio de estar trabalhando em casa, né? Tem gente que não vai ter isso. Sim, com certeza. E a gente tem situações, deixar aí um beijo para Mari Lopes, que está aqui, nossa presidente da CMA lá do Paraná. A Gi aqui uma de novo, fofa. mandando beijos para a gente. Gi, saudade de você. Essa parte dos profissionais da saúde, eu vou lhe dizer, eu tenho assim uma admiração tão profunda, sabe? Eu tenho muitos amigos que são médicos e eu fico pensando, gente, que abnegação, que desprendimento, né? Você ir sabendo de todos os riscos que eles estão correndo. Tem várias pesquisas mostrando que 20% das pessoas que têm que, na verdade, enfim, são contaminados, são da área de saúde. Em alguns países, até mais do que 20%. Então, e a gente no Brasil, eles estão trabalhando sob condições muito adversas. Porque está faltando máscara, está faltando luva, está faltando estrutura. E muitas vezes o médico ele se vê naquele dilema, né? Ali do juramento dele e ao mesmo tempo da exposição que é. E aí ele chega em casa e o risco de colocar as pessoas que ele ama em risco. Eu conheço algumas pessoas que saíram de casa, né? Alugaram um apartamento, enfim, saíram de casa para proteger familiares. Então, são pessoas que estão num ritmo de trabalho intenso, expostos a um nível de desgaste mental muito maior, né? Não, a gente está, mas a pessoa lidando efetivamente com pessoas doentes. A gente está vivendo uma realidade que está colocando a gente em situações muito extremas, em situações inimagináveis, né? A dificuldade, Mari está aqui dizendo, 87% da enfermagem no Brasil são mulheres, né? Ainda tem esse detalhe, né? Da realidade do nosso país. Então, imagine as pessoas que estão perdendo familiares e não podem se despedir. Eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa que perdeu o avô e a mãe e ele não pôde ir no enterro do avô e foi sozinho. Não, isso é desesperador. Né? Então, assim, são uma série de coisas que estão acontecendo, que a gente está sendo exposto, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem os nossos desafios na advocacia, no home office, mas existem profissionais que estão em situações ainda mais limites. E essa é uma oportunidade também que a gente tem para quando a gente estiver no nosso momento de dificuldade, pensar, olha, tá muito difícil, eu acolho isso, mas também poder perceber, né, que tem pessoas em situações muito piores. Exatamente. Porque a advocacia, a gente está com prazos suspensos, e tem essa discussão aí, volta, não volta, mas querendo ou não, a gente tem ainda uma rotina, né, no que se refere à consultoria. Travo. Se Dani volta. Menina, só adorando a interação de vocês. Mandem perguntas. Gabi, Stephanie. Ver se ela volta. Exatamente. As maioria do front, as enfermeiras são dos profissionais de saúde, são mulheres. Tem que chamar? Gente. Não, né? Ainda não voltou. Volta lá no rostinho, tem uma busquinha ali para buscar. Deixa eu ver se
Peraí, gente, que eu tô tentando achar a Dani de novo. Não, no celular. Acho que ela não tá ainda. Não, né? Tá. Esperar uma voltar. Vamos esperar a Dani voltar. Tô tentando. Bom, ela tá aqui, peraí. Não, ainda não voltou. Esperando ela voltar. Ah, voltou, peraí. Quanto tempo que a gente ainda tem? 10 minutinhos. 10. Gente, Oi, Dani. me desculpe, eu não sei o que aconteceu. Eu tô pensando É aqui, assim mesmo. é o calor do Mato Grosso, meu celular pegou porque ele estava muito quente. E aí ele abriu uma tela preta de emergência por causa do calor. Meu Deus. Desesperada, porque não era carregar. Eu tinha colocado ele para carregar. Era simplesmente, eu tinha que esperar ele esfriar. Não tem Ai, meu problema. Deus. Me Deve desculpe, ser, porque aqui viu? continua quente. Continua quente, né? Perdão. Mas só a gente estava falando dos profissionais Isso. da saúde, né, Dani? E aí eu ia aproveitar o gancho também para comentar que a gente fez uma reunião pelo Zoom, né, com as membros da comissão. E eu queria saber qual que era o papel da comissão nisso tudo. O que elas esperavam, o que a gente pode fazer. Como eu acredito que seja seu perfil também, eu não consigo muito ficar assistindo as coisas acontecerem sentado. Um dia eu falei assim para o meu marido, eu estou quase para me candidatar a ser voluntária de alguma coisa para ajudar nessa pandemia, porque eu já estou ficando agoniada de estar em casa e acho que eu estava naquela fase também de ficar assistindo noticiário. Parece que está acontecendo e você não está fazendo nada. Eu tenho essa necessidade de botar a mão na massa, para que é uma forma de me acalmar também. E aí a gente fez essa reunião perguntando, e aí, qual que é o papel da comissão da mulher nisso tudo, né? O que a gente pode fazer pela sociedade, o que a gente pode fazer pelas advogadas? E conversando, o tema, por isso que essa nossa primeira live com esse tema foi a questão do home office, a questão da saúde mental, né? Como que a gente está lidando com tudo isso. E nesse questionamento me veio muito a questão das políticas públicas, né? Como nós falamos aqui, nós temos as mães solos, que são provedoras de lares, as diaristas, as manicures, que estão, como eu disse, eu fiquei preocupada, e estão ali no front também da questão da casa. E eu fiquei feliz por ver que teve a ação do governo e as mulheres provedoras de lares, né, estão ganhando a renda em dobro. Eu acho que em tempos de pandemia e de direitos, às vezes com risco, né, da gente perder, foi um ganho para as mulheres. Vamos dizer, esse benefício em dobro. Sim, sim. Né? Por É, serem é, nós. É porque a verdade é que muitos lares no Brasil são mulheres, efetivamente, que mantêm, e mantêm com serviços, como você estava falando, né? Tem uma série de serviços que efetivamente a gente estão totalmente suspensos. Então, mulheres que tiveram sua renda completamente comprometida, muitas mulheres na informalidade, porque são trabalhos em que a pessoa consegue conciliar, né? Ali os cuidados de filho, etc., e ter o seu dinheiro. E aí tudo completamente suspenso. Então, é preciso pensar essa realidade.
tanto do ponto de vista, em vários, sobre todos os seus vieses, né? Do ponto de vista mental, psicológico, da sobrecarga e também econômico, porque afinal de contas é o que vai colocar comida na casa das pessoas. Então é muito importante a gente pensar também isso. E do ponto de vista da advocacia, eu acho que é importante a gente poder trazer a nossa voz, sabe, Clarissa, assim, dentro das nossas perspectivas. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? A gente teve as discussões aí sobre a questão, por exemplo, da suspensão dos prazos. Tem muita gente que é a favor dos prazos voltarem. Tem gente que é contra. Mas é importante trazer a fala da mulher, né? São realidades muito diferentes. A gente precisa pensar e entender isso. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ganhar dinheiro. Mas é preciso também que aquelas mulheres que estão enlouquecidas, sem condições efetivamente de lidar com tudo da casa e com o filho, e enfim, porque não há opção, não tem uma creche, não pode deixar com a avô, não pode deixar com a avó, não tem um funcionário, ela não tem uma opção. Então, acho que esse é o papel da comissão, né? Assim, poder trazer essa diferente visão. Não é que necessariamente ela vá prevalecer como a soberana, acho que tem outras pessoas vivendo outras realidades, outras dificuldades e outros desafios. Mas é importante a gente poder falar sobre a realidade que a gente vive, porque nós somos metade da advocacia. Né? Exatamente. Então, assim, nós estamos aqui, nós duas, falando duas mulheres que têm maridos que compartilham, mas eu vou ser muito sincera com você, eu não acho que essa é a realidade do nosso país. Né? Então, isso é uma questão também muito importante para a gente falar. E o nível de desgaste mental e emocional no qual essas mulheres chegam. Né? E aí, beleza, eu não tenho filho pequeno. Mas não tem filho pequeno, mas tem filho adolescente, ou não tem filho, mas está ali vendo, tendo que conviver com um parceiro que não está fazendo, não está ajudando, e ela ajudando. Então, isso vai aumentando ainda mais o desgaste. Né? Então, a gente tem problemas, nós já tínhamos problemas seríssimos de depressão, né? E a gente tem visto também um aumento do número, inclusive tem alguns serviços que são justamente serviços de apoio, né? Para pessoas que estão se sentindo muito só, muito tristes, né? Enfim, angustiadas, para elas poderem ligar a serviços específicos ligados à Covid. Acho que isso também é uma questão muito importante. Né? Lá na Caixa de Assistência, a gente tem pensado diariamente sobre programas para a saúde mental. E, inclusive, a gente deve fazer também uma live sobre esse assunto. Mas aí a Narana falando que mudou a opinião depois que ela viu a nota da comissão. É até interessante, porque assim, a gente não chegou a fazer uma nota, sabe? Assim, nota foi um posicionamento. Uma manifestação no sentido assim, de levar àquela diretoria, ao Conselho Federal, uma forma de estar no mundo, vivendo a realidade de uma forma específica. Que eu sei que não é de todas as mulheres, mas é de uma parte significativa das mulheres. E eu acho que é o nosso dever fazer isso, sabe? Pode falar. E com muito respeito àquelas também que não vivem isso, sabe? Por isso que eu comecei falando sobre quem não tem filhos. Eu acho que a gente precisa praticar muita alteridade. Da mesma maneira que eu fico, né, imaginando quem não tem filhos, que não tem os mesmos desafios que eu, mas tem outros também muito difíceis. Quem não tem também precisa fazer essa alteridade, né? Quem tem mulheres que os maridos compartilham os trabalhos, tem que ter uma alteridade, imaginar aquelas mulheres que não têm. Então, tudo isso a gente precisa fazer para poder incluir e ter, no mínimo, respeito pelas dificuldades do outro, pela dor do outro, né? Eu acho que talvez seja esse o maior legado dessa pandemia, né? Essa humanização. O que a gente fala tanto na comissão, que é o respeito ao próximo, inclusive nas suas dores, nos seus amores, né? De entender que cada um tem sua realidade e respeitar isso. Você estava falando dos prazos. Quando a gente tem um prazo, é difícil daí o cronograma que a gente estava dizendo, olha, se não deu, amanhã, não, querida, o prazo é hoje e é dessa forma que a gente tem que cumprir, né? Mas, Dani, nós temos 21 segundos, eu vou usar 10
para agradecer mais uma vez. É sempre um prazer falar com você. Eu me sinto sempre acolhida e abraçada. Espero que todo mundo que tenha ouvido também. E já tem 5 segundos para você. Desculpa. Muito obrigada pelo convite.